Hoje nós iremos falar sobre efeito rebote, né? O que causa isso e como que a gente consegue evitar. É uma coisa muito comum desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, desde o primeiro remédio do emagrecimento, lá, sei lá, nos anos 80, nos anos 70, porque a gente normalmente é cedido, né? Às ideias de emagrecimento rápido, medicações, cirurgias, de que é uma solução única que você vai, coloca e pronto, sua vida inteira está resolvida. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tanto que nas pesquisas atuais e nas antigas, a gente vê que mais de 80% das pessoas reganham o peso perdido, retomam os hábitos antigos, e isso tem várias causas. Então a gente vai falar alguma delas para conscientizar aqui o pessoal e fazer com que quem está nesse processo de emagrecimento já comece a criar essa mentalidade, ter esse conhecimento, para evitar que reganhe o peso perdido depois de todo o processo, né? Que eu passei, você está passando, sabe que é bom, mas é desafiador, né? Eu acho que para a gente começar, como eu falei, né, a gente tem sim fatores emocionais, físicos, né, que alteram no nosso corpo, por isso que a gente acaba reganhando peso perdido. Mas uma das coisas que mais impacta é o emocional, não só emocional de emoções, né, de uma ansiedade, de um estresse, de sentimentos difíceis, mas de realmente ter a mentalidade de entender que as coisas mudaram e que precisam mudar de uma forma definitiva, né? Começou a mudança durante o processo, mas ele segue para o resto da vida. Então, acho que a gente pode começar a falar, primeiramente, das mudanças emocionais, né, de mentalidade que a gente precisa ter para emagrecer, seguir efeito sanfona. A gente falou muito aqui, né, nas outras lives sobre como essas questões são multifatoriais, né, de Uhum. emagrecimento. Mas como que isso afeta na prática? Porque a gente fala multifatorial, multifatorial, mas a gente não pensa como lidar com esses fatores multifatoriais, né? É muito mais fácil quando a gente acha um culpado só, né? Deposita ali toda a nossa frustração, todas as nossas questões, porque dá a ideia de que se eu resolver essa única coisinha aqui, pronto, né? Eu vou conseguir destravar esse meu emagrecimento, eu vou conseguir parar de reganhar peso. E muitas vezes a solução não é tão fácil, é difícil para a gente lidar com essa frustração, né? Das coisas não serem tão fáceis. Então, acho que o nosso intuito aqui é um pouco falar de como é que a gente faz, então, né? Como é que a gente lida com esses fatores multifatoriais, com esses fatores, né? Com esses vários fatores. Boa tarde, Glória. E boa tarde, Glória. E como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia, né? Primeiro, a gente precisa pensar no que a gente é resistente, né? Muitas vezes o que a gente tem como uma dificuldade, por trás tem uma resistência ali que não é nomeada, que a gente tem, a gente não acessa por alguma questão ou outra, né? Falando de psicoterapia, por exemplo, a gente ainda tem muitos preconceitos quanto a isso. É fácil eu falar para meu amigo que está passando por uma dificuldade, né? Olha, acho que você precisa de terapia, procura terapia. Mas quando eu preciso olhar para mim, né, e entender, será que eu preciso de ajuda nisso aqui? É muito mais difícil, né? A gente ainda tem isso muito enraizado. Principalmente para nós mulheres, tem a questão de, eu consigo dar conta, eu consigo lidar com isso, porque a gente aprendeu que é dessa forma. Então a gente vai só ignorando os sinais e evitando lidar com essas questões. Então, quando a gente fala do emagrecimento, a gente precisa olhar com mais cuidado essa dificuldade de manter algum hábito, ou de manter uma alimentação saudável, ou de se colocar em primeiro lugar em algumas situações, né, de se priorizar. E entender que dificuldades isso aqui tá mascarando. E como é que eu faço para lidar com elas, né? Então, eu penso muito no porquê, né? Que é a motivação, e penso muito no que eu quero alcançar. Mas e o como, né? E às vezes esse como não vai ser da forma que eu gostaria, né? Um botãozinho que eu apertei e solucionou tudo. Eu vou ter que dividir aquilo em passos para alcançar esse objetivo. Eu falo muito que parece quando a gente pega o GPS, né? Ele não fala só, chega lá no lugar. Ele fala, olha, 100 metros aqui, depois vira à direita, depois vira à esquerda. E é um pouco dessa mentalidade que a gente precisa ter quando a gente fala, né, do emagrecimento. Eu quero me alimentar melhor. O que eu faço? Né? Quais são os passos? Eu consigo já começar uma dieta super restritiva, comendo um monte de legume que eu não gosto?
Às vezes não, né? Então, como é que eu posso ir introduzindo esses legumes ali, né? A doutora Rebeca postou esses dias os legumes com a salada. É pensar um pouco fora da caixa, né? E tentar lidar com as nossas dificuldades olhando para elas, porque é difícil olhar e entender que eu tenho dificuldade, mas a partir do momento que eu olho e entendo, eu consigo pensar em formas de transformar isso e fazer disso uma alavanca para o meu progresso. Então, isso é muito importante no processo de emagrecimento e para manter também o peso que a gente perdeu e o estilo de vida que a gente conquistou. A gente precisa criar, né, esse mapa mesmo, né? Esse GPS. Um dos maiores erros, né, que acaba causando efeito rebote de emagrecimento, até em quem, né, tá definindo o corpo, conseguiu aí definir, deixar a barriga chapada e depois dá um tempinho perde. Uma das coisas que mais fazem isso acontecer é esse pensamento de tudo ou nada. Que eu preciso fazer algo muito restritivo, com muitas atividades que eu não consigo dar conta no dia a dia. Você consegue fazer isso por um curto período de tempo, por, sei lá, 20 dias, um mês, sendo assim bem generosa. Depois você para de fazer e aí o resultado que você tinha, ele vai embora. As pacientes, né, do meu programa, a própria Glória que entrou aqui, que conseguiu ter, né, o emagrecimento, definir o corpo e manter, são por hábitos de alimentações e treino, tudo que a gente estruturou que ela mantém no decorrer dos dias, dos meses, dos anos. Não é uma coisa que a gente faz uma vez e para, ou que faz algo muito restritivo e faz por 20 dias e depois passa. A realidade é que a gente tem que ter cada vez menos o pensamento de vou fazer algo super restrito para ter um resultado rápido e aí eu não preciso fazer mais nada. E cada vez mais o resultado. O que, que eu consigo fazer hoje e consigo fazer daqui a 3 anos? O que, que eu consigo fazer quando eu tiver 30, 60, 100 anos de idade? É esse pensamento que a gente tem que ter. Porque a gente não quer emagrecer e reganhar o peso perdido. A gente não quer ficar toda definida, bonitona e depois ficar horrorosa. A gente quer ficar bonita e a gente quer manter isso. Então a gente tem que fazer coisas que a gente vai fazer agora e vai conseguir manter no longo prazo. Né? Aqui ó, ela acabou de comentar. Tá usando tá almoçando a proteína dela, o carboidrato, muita salada. E ela foi e é, até agora que ela já está de alta, né? Que ela já alcançou o objetivo dela, uma paciente exemplar. Porque ela fazia tudo o que precisava ser feito. Claro que a gente fez de uma forma que entrasse na rotina dela, que não fosse restritivo, ela conseguiu manter. E hoje, mesmo depois do tratamento, ela faz isso com facilidade. Tanto que, quem quiser ver aí ela, vai ver que ela está excelente aí com os resultados que ela conquistou. Então, eu acho que faz. A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, ser menos radical e mais o que, que eu consigo fazer todos os dias, por muitos, muitos dias, né? Por muitos anos aí, especificamente falando. Se acolher é muito importante, né? A gente costuma ser muito duro com a gente, né? Então, às vezes eu olho para uma amiga, eu vejo ela numa dificuldade que é parecida com a minha, mas quando é ela, eu falo, não, olha, não é assim, pensa por esse outro lado. E quando sou eu me julgo, né? Eu falo coisas para mim que eu não falaria para um amigo ou para uma pessoa que eu amo. Então, é importante se acolher e ver as nossas dificuldades não como uma falha, não como falta de força de vontade, mas como oportunidades para a gente analisar e tirar disso forças, né? Para ser uma alavanca mesmo de continuar o nosso progresso. Quando a gente aprende qualquer coisa, a gente erra, né? E é a partir do erro que a gente acha o caminho certo. Então é o GPS de novo, né? Às vezes eu viro para a direita ao invés de virar à esquerda e o GPS faz o quê? Recalcula a rota e me mostra como a partir desse erro eu consigo voltar para o meu caminho, para o meu objetivo. E quando a gente está falando, né, de emagrecimento e até na vida, é importante que a gente tenha essa visão também, que não é porque a gente errou aqui que acabou tudo. Não, a gente tem que pensar a partir de agora, como é que a gente volta para o nosso objetivo. Se acolher nesse sentido também, entender as nossas dificuldades, né, o nosso contexto, porque às vezes eu tô lá, gripada, xoxa, capenga, tô num dia péssimo, e aí eu penso, olha, hoje não consegui treinar da forma que eu queria, mas às vezes eu consegui treinar um pouquinho, né, consegui ir pra academia, né, fazer um cardiozinho mínimo, e foi o que deu para fazer naquele dia, aquilo foi o meu máximo, né, o importante é que no dia seguinte eu retome essa rotina, né, e entenda que isso não pode ser uma constante na minha vida também. A gente tem que pensar sempre, como você falou, né, em se acolher, porque um plano
verdadeiro, né? Um plano que ele é para 6 meses, 1 ano, 2, 10 anos, ele vai ter que caber os seus erros, né? Até porque quem vai ficar aqui 10 anos sem cometer nenhum erro? A gente consegue ficar 10 minutos sem cometer nenhum erro, se a gente for ser brutalmente sincero. Então, quando a gente faz um plano para emagrecer, se você não quer reganhar o seu peso perdido, se você não quer perder os resultados que você conquistou, você tem que fazer um plano para longo prazo, e nesse plano de longo prazo precisa incluir os erros. Eu sei que eu vou errar aqui num aniversário, num Natal, num Ano Novo, então o que eu faço para minimizar esses erros? Ou então como que eu volto, né, de novo para o ponto de partida, mesmo depois desse erro, né? Um erro só não vai dizer nada sobre o resultado por inteiro. Agora, uma sequência de erros que eu simplesmente não sei como voltar de volta para o eixo, sim, vai impactar no meu resultado no longo prazo. E é muito importante, né, que a Lana até vai falar um pouquinho mais sobre, né, neste plano, né, de longo prazo, para você emagrecer, né, ter o seu resultado sem efeito rebote, também precisa modificar o ambiente, né? Então, as pessoas com quem você convive, né, na maior parte do tempo, a casa, né, onde você mora, o que você dá para fazer, o que você pode fazer. Você precisa ter uma organização, e é muito menos a organização que a gente pensa de fazer marmita congelada e deixar a comida pronta, isso é importante, mas muito mais a organização de um todo. Como que eu facilito a minha vida e deixo um ambiente perfeito para que eu emagreça sem efeito rebote. Acho que esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter do ambiente em si, das pessoas, né, que a gente se cerca. E nesse processo, a flexibilidade é muito importante, né? Como você falou, a gente não está passível de não errar nunca. E mais do que isso, alguma coisa que funciona para mim hoje pode não funcionar para mim amanhã. Então, sei lá, né? Eu fiz um treino aqui, estou treinando há 3 meses. Depois de 3 meses, eu começo a enjoar. Aí já começo a ir para academia sem vontade. Se está acontecendo, eu não posso continuar insistindo naquele treino, né? Alguma coisa precisa mudar nesse contexto para que eu volte a ter alguma motivação para continuar esse treino, né? Às vezes eu estou super amando tomar café da manhã com ovo e pão, mas daqui a 3 meses eu não aguento mais ver ovo e pão na minha frente. Isso impacta no meu engajamento na dieta, né? Então, essa flexibilidade de se observar, entender quando alguma coisa não está mais funcionando, né, e se adaptando, né, é importante, tanto nesse contexto de curto prazo, quanto no longo prazo, porque hoje, eu, por exemplo, hoje tenho 30 anos, em breve 31. E quando eu tiver 40? E quando eu tiver 50? Será que as coisas que eu faço hoje ainda vão ter sentido para mim nessa idade? A gente precisa ir ajustando isso, né? E essa flexibilidade ajuda a manter esses hábitos saudáveis, a manter o peso que a gente quer, né? Então, é muito importante. E para isso, entra também o ambiente, né? Então, às vezes, algo que funciona no meu ambiente hoje não vai funcionar para mim amanhã. Para mim, hoje, funciona ter ali a amostra, a fruteira ali com a banana, né? Que é para eu lembrar de comer primeiro a fruta do que os docinhos que estão lá no fundo do armário. Mas pode ser que daqui a semana que vem eu não aguento mais ver banana. Então é melhor eu mudar aqui essa fruteira, né? E colocar outra fruta que vai me dar mais vontade de comer. Então é um exemplo pequeno, né? De como o ambiente, às vezes, coisas que a gente está tão acostumado a ver, né? Que não parecem que faz tanta diferença, mas uma mudança pequena pode ajudar a gente a manter, né, os hábitos que a gente conquistou, ou pode dificultar essa manutenção. Então, a gente precisa estar sempre atenta a essa questão, né, do que faz sentido para mim, do que funciona, do que já funcionou e não funciona mais, e até de coisas que eu já não fazia há tempos, mas que agora talvez seja a hora de retomar. É importante isso, né? De funcionou, mas não funciona mais. Por quê? Né? Falando agora também da parte física do corpo, quando a gente emagrece, quando a gente define o nosso corpo, a nossa fome, a nossa saciedade muda muito. Até a gente manter esses resultados por pelo menos, né, de 2 a 5 anos, que é o prazo de manutenção que a gente fala, o tempo inteiro o corpo vai tentar voltar
para o hábito antigo, voltar para o corpo antigo, recuperar aquela gordura que você perdeu. Então, dentro do seu corpo, sem você fazer nada, só de você existir, ficar ali de forma mumificada, você já tem um corpo que está sempre tentando fazer com que você volte a ter gordura, fazer com que você volte para os hábitos antigos. Então, sem contar toda a mentalidade que é envolvida nisso, você já é pega numa teia que te volta para isso. Então, se você continuar fazendo as mesmas coisas, pode não dar certo. Às vezes, o que você fez no começo para destravar os seus resultados, destravar essa perda de gordura, ela serviu naquele momento, mas depois você sempre tem que estar atualizando. Por que a gente sempre atualiza tudo? Né? O seu treino na academia muda, quando você faz terapia, né? Os momentos ali das sessões, né? O seu evoluir muda o tempo inteiro. Então, a sua alimentação, os seus hábitos, eles também vão mudar o tempo inteiro. O que você faz no começo pode não ser suficiente para fazer com que você mantenha o peso que você perdeu. Então, você tem que sempre estar em constante evolução. Porque o seu corpo evolui, sua cabeça também. Tem tudo que está acompanhando, tem tudo andar junto. Se você emagrece uma vez, e aí você vai e perde peso, e você fica sempre fazendo a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Quer emagrecer e reganhar o peso perdido. Então, a única forma de ter resultados diferentes é fazendo coisas diferentes. Então, se tudo que você fez até hoje te deixou nesse estado de emagrecer, engordar, tá na hora de você fazer algo diferente para sair desse ciclo. Ou você vai fazer parte da maior parte da população que vive presa nesse ciclo de emagrecer e engordar pro resto da vida. Tem mulheres que estão assim por 40, 50, 60 anos. Será que é isso que a gente quer pra gente? Será que a gente quer uma vida inteira focada no corpo que a gente deveria ter? Né? Ao invés de realmente viver a vida, aproveitar ela de uma maneira mais bacana? Precisa praticar o desapego, né? Tem coisas que a gente tem muito como nosso, né, como identitárias, e que a gente tem muita resistência a deixar de lado. E tanta resistência que às vezes não consegue ver com clareza do quanto aquilo faz mal pra gente, né? Então, a alimentação tem muito esse lugar de ser um fator de regulação emocional. E a gente é um pouco ensinado a isso culturalmente, né? Então, aquele estigma da avó, né? Quando a avó quer cuidar, o que ela faz? Te enche de comida, né? Então, a gente já associa a comida com cuidado, né? Então, quando eu tô pra baixo, quero me cuidar, quero me mimar, o que eu faço? Como? E a gente precisa achar outras formas de se cuidar, de aliviar essas emoções, né? De se regular emocionalmente, que não a comida, né? Claro que tem uma diferença entre a comida de conforto, que a gente fala, né? Então, eu tô aqui no auge do meu ciclo menstrual aqui, vou comer um chocolatinho para dar uma estressada. Mas tem uma diferença entre comer um chocolatinho e comer, né, 2, 3 barras de chocolate, uma caixa de bombom inteira. Principalmente se isso é com uma frequência grande, né? Se eu faço isso todo mês, todo período menstrual eu faço isso, não é algo sustentável, né? Nem para o nosso processo de emagrecimento, de alimentação saudável, nem para a nossa saúde física e nem para mental, porque a gente não está lidando com o problema, a gente está mascarando ele com comida, né? Então, identificar essas coisas que são aprendidas, mesmo sem perceber, e mudar essa mentalidade também é importante para que a gente consiga manter esse emagrecimento e esses hábitos saudáveis. Exatamente, a menstruação mesmo, se a gente coloca TPM mais menstruação, a gente tem aí praticamente 2 semanas, de um mês que tem 4, né? Então, se você faz errado 2 semanas do mês, você tá fazendo certo metade do mês. E aí, na metade desse mês, a gente coloca final de semana, um feriado, qualquer coisa que teve, o mês inteiro foi por água abaixo. E aí a gente soma mês após mês, com ano após ano, você tá muito mais anos fazendo uma dieta restritiva por pouquíssimo tempo, e a maior parte do tempo simplesmente não ligando para nada, do que de fato criando um plano de ação que te leve para o emagrecimento sem efeito rebote. Então, o que a gente pode tirar de lição da live de hoje, né? O que a gente pode colocar em prática na nossa vida hoje e, né, para quem busca emagrecer aí nos próximos meses. Primeiro é entender que cada vez que você evolui no seu emagrecimento, cada vez que você emagrece, perde gordura ou até mesmo peso na balança, o seu corpo modifica. Ele naturalmente vai te dar mais fome, vai te dar
vontade de comer alimentos específicos para você reganhar o peso perdido. Então você precisa desde cedo sempre fazer atualizações na sua alimentação para aumentar a quantidade de fibra, para te dar mais saciedade, para reduzir, né, os locais do corpo e da mente que te dão mais vontade de comer aquele docinho, aquele alimento, né, específico, confortável. Essa atualização na alimentação ela precisa vir sempre, até você conquistar o seu objetivo. E segundo, ter uma mentalidade que te aproxime de uma vida, né, de quem quer estar emagrecido, e não de uma pessoa que quer ficar nesse ciclo do emagrecimento o resto da vida. Então, prestar atenção nas suas amizades, nos seus relacionamentos, da família, de que forma que você pode ter uma alimentação saudável para o longo prazo, né, para você não ficar reganhando peso, e trazer isso para as pessoas da sua vida, ou de repente fazer isso numa frequência menor, né? Sair, se seus amigos gostam muito de bebida, de balada, de uma vida que é contrária, né, aos seus objetivos, de repente frequentar menos, ter menos contato com ambientes que não fazem sentido para o seu objetivo. Porque quando a gente precisa conquistar os nossos objetivos, a gente precisa mudar os ambientes. E isso é muito importante. E a gente também precisa se autorresponsabilizar. Então a gente tem que entender que tem momentos que a gente não vai fazer o que a gente mas que a gente vai fazer o que precisa ser feito. Então, o emagrecimento sem efeito rebote, ele não começa quando você termina de perder o peso e chega no seu objetivo. Ele começa no dia 1 da sua dieta. Então, naquele dia onde você está no auge do seu peso, onde você está assim, no corpo que você mais detesta, é lá que começa o evitar o efeito rebote. As pessoas acham que é depois que você já emagreceu tudo, depois que já usei o Monjaro, depois que já fiz a plástica, aí sim agora eu vou cuidar para não ter efeito rebote. Não. O efeito rebote ele começa antes de você começar a emagrecer. Se você está em processo de emagrecimento agora e está deixando para pensar no efeito rebote só no final, já deu errado. Você já vai voltar para o começo do ciclo. Então, é o primeiro pensamento que a gente tem que ter. A gente só pensa nele no final, mas é o pensamento que a gente tem que ter no dia 1 aí do emagrecimento. Quando a gente fala, né, de acompanhamento nutricional, as pessoas têm uma visão um pouco limitada do que isso significa, né, de emagrecimento, do processo de emagrecimento em si. Isso quem não faz acompanhamento com a Rebeca ainda, né? Quem faz já aprendeu que é muito mais do que isso. Não é só ter a dieta ali, seguir e se alimentar, né, de acordo com o que está ali. Tem um monte de outros hábitos que a gente precisa regular, que fazem a manutenção e ajudam a gente a continuar com o propósito, né? Então, acho que isso é importante também, entender que tudo tem um custo, né? Como a gente já falou em outras lives. Então, mudar esse estilo de vida também faz parte do processo de emagrecimento, né? Do processo de ter uma alimentação mais saudável. Aprender a ter autonomia e colocar os próprios limites também, porque a gente não percebe às vezes, mas essa questão dos relacionamentos, né? Às vezes a falta de limite prejudica no emagrecimento, porque se alguém me coloca, vamos fazer tal coisa, eu falo não, e a pessoa insiste, eu não consigo falar não para aquela pessoa, né? Tem uma questão de limite, de autoestima envolvida aí também. Isso são coisas que a gente trabalha, né, na terapia. Eu sempre falo muito para os meus pacientes. Uma coisa que a gente não tem em vista, né? Às vezes tem até em vista quando fala de criança, mas não quando a gente fala de adulto, porque a gente tem essa mania, né, de aplicar muita coisa em criança. Muita coisa serve para criança, agora para adulto não serve. E eu acho o contrário, muita coisa que serve para criança serve para adulto também. Então, dar limite também é dar amor, também é melhorar a relação com a pessoa que você ama, seja um namorado, um amigo, familiar. Quanto mais limite você coloca, né, quanto mais você expressa seus desconfortos, mais você vai conseguir ter uma relação saudável com essa pessoa. No começo não vai ser fácil, mas é algo que a gente precisa construir, né? Assim como o emagrecimento. No começo não é fácil mudar os hábitos, mas a gente precisa ir caminhando nesse sentido. A gente precisa dar o primeiro passo, né? Pegar a chave do nosso carrinho, ligar o motor para seguir o nosso GPS até o destino. Porque senão, se a gente ficar só pensando no quanto é longe, no quanto é difícil, no quanto é complicado, a gente não anda. E aí, nunca que a gente vai chegar mesmo no objetivo. Exatamente. Então, se você tá no processo de emagrecimento ou quer entrar, lembra tudo isso que a gente falou aqui. A gente vai deixar a live gravada para você consultar, compartilhar com alguma amiga que não conseguiu estar aqui agora.
pensa bem, né? Desde o dia 1, né? Como a gente tá falando aqui desde o começo da live, o evitar o efeito rebote, ele começa no dia 1 do emagrecimento, não quando você chega no seu objetivo. Se você quiser mais dicas, mais informações de como emagrecer sem efeito rebote, de como tratar sua obesidade, é só entrar no meu perfil ou entrar no perfil da Lana. Tem muito conteúdo aí para vocês, de lives antigas e de post também. E a gente se encontra novamente aqui na próxima terça-feira para falar sobre obesidade e emagrecimento novamente. Quero agradecer a Lana de novo pela presença e quer falar alguma coisa, Lana, para a gente, né, se despedir do pessoal? Eu que agradeço mais uma vez, né? Eu acho que a gente tá amarrando muito um assunto no outro, né? Então, quem tá vendo essa live pela primeira vez, seria legal ver as outras também, né? Quase um mini curso aqui, em formato de live. E é isso, né? A gente precisa estar sempre nesse trabalho de manutenção e fazer disso um hábito. Às vezes os pacientes que eu atendo reclamam, né? Mas só de pensar que eu tenho que ir para academia hoje, amanhã e o resto da minha vida. Mas você toma banho, né? Hoje, amanhã e o resto da sua vida. Você vai comer hoje, amanhã e o resto da sua vida, né? São hábitos que são importantes para a manutenção da nossa saúde e do nosso bem-estar, né? Então, não tem que pesar o custo-benefício disso. Às vezes a gente coloca muito na balança o custo financeiro e de tempo, mas não pensa no longo prazo, né? O ganho em saúde que a gente tem, tanto em saúde física, quanto em saúde mental, quanto em autoestima e outros aspectos por aí. Em saúde, ele é imensurável. E também, né, é muito doloroso porque a gente busca maneiras ortodoxas, talvez, né, que não são tão bacanas de se manter no longo prazo. Quem emagrece comigo sabe que dá para fazer isso de uma forma super gostosa e que você mantém no longo prazo depois, né? A grande maioria das pacientes não tem esse problema de reganhar peso, porque durante todo o tratamento a gente deixa tudo muito confortável, muito prazeroso de se fazer, né? Então, se você que tá assistindo aí também quer isso pra você, você viu a Glória aqui na live, né? Não paguei ela, ela está aqui falando de coração aqui pra vocês. Pode me procurar que eu também te ajudo a você chegar nesse objetivo. E a Lana trabalha comigo lá no programa de emagrecimento também, para ajudar aí a cabecinha de vocês ficar cada vez melhor. Muito obrigada para quem assistiu até aqui a live, para todo mundo que gostou. Compartilhe essa live com as suas amigas que querem emagrecer e a gente se vê na próxima semana. Eu ia falar Lana e semana e eu botei todas as palavras juntas.